do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, onde você estiver. Vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver nossas atividades nesta quaresma. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Hoje estamos na quarta-feira de cinzas. Nesse tempo especial de graças que é a quaresma, devemos aproveitar ao máximo para fazermos uma renovação espiritual em nossa vida. O apóstolo São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, insistia: em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação, conforme Isaías capítulo 49, versículo 8. Ou também, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo diz no capítulo 6, versículos 1 e 2, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Cristo jejuou e rezou durante 40 dias, o que é um longo tempo, antes de enfrentar as tentações do demônio no deserto, e nos ensinou a vencê-lo pela oração e pelo jejum. Da mesma forma, a Igreja quer ensinar-nos como vencer as tentações de hoje, daí a importância da quaresma. Na quarta-feira de cinzas, quando ela começa, os sacerdotes colocam um pouco de cinza sobre a cabeça dos fiéis na missa. O sentido desse gesto é lembrar de que um dia a vida termina neste mundo e voltamos ao pó. Voltar ao pó é o que as cinzas lembram. Por causa do pecado, Deus disse a Adão: és pó e ao pó tu hás de tornar. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Este sacramental da Igreja lembra-nos que estamos de passagem por esse mundo e que a vida, na verdade, sem fim, começa depois da morte e que, portanto, devemos viver em função disso. As cinzas humildemente nos lembram que após a morte prestaremos contas de todos os nossos atos e de todas as graças que recebemos de Deus nessa vida, a começar pela própria vida, do tempo, da saúde, dos bens, das pessoas que nos acompanham, dos familiares, dos amigos, do trabalho, etc, etc, etc. Esses 40 dias devem ser um tempo forte de meditação, oração, jejum, esmola, que são os remédios contra o pecado. Na oração da Missa de Cinzas, a Igreja reza: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça contra o espírito do mal. Nós sabemos como devemos viver, mas não temos força espiritual para isso. A mortificação fortalece o espírito. Não é a valorização do sacrifício por ele mesmo, de maneira masoquista, mas pelo fruto da conversão e fortalecimento espiritual que ele traz. Ele é um meio, não um fim. Quaresma é um tempo de rever a vida e abandonar o pecado, representado pelo orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ganância, pornografia, sexismo, gula, ira, inveja, preguiça, etc, etc. Todos nós sabemos quais são os pecados que nos afastam de Deus. Enfim, na quaresma
devemos viver o que Jesus recomendou. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Para esta quarta-feira de cinzas, a nossa ação, a nossa proposta de hoje, nosso propósito é fazer jejum e abstinência de carne e ir à missa da quarta-feira de cinzas. Nesse dia, façamos jejum e abstinência de carne. A igreja recomenda a prática do jejum como uma mortificação dos desejos carnais e o desenvolvimento da força espiritual que necessitamos para uma verdadeira conversão. Já a abstinência da carne nos mostra que podemos escolher entre o bem e o mal, através do simples gesto de nos abster daquilo que mais gostamos. Que Jesus nos ajude a conseguir o fortalecimento espiritual e vencer o pecado como Ele mesmo o fez. Boa quarta-feira de cinzas para você. Cumpra a nossa ação do dia e compartilhe esse vídeo com os amigos, amigas, familiares. Compartilhe em todos os lugares onde você puder. Pelo WhatsApp, pelas páginas do Facebook, pelos grupos que você participa. Vamos evangelizar. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.